Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a paz de Cristo na vida de vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do meu devocional, como eu faço meu estudo bíblico, as diretrizes que eu tenho no dia a dia, né, o cronograma que eu faço para estudar, algumas das minhas anotações, enfim, vou compartilhar tudo isso com vocês, espero que vocês gostem. Bom, esse daqui é o meu caderno, como você já viu em alguns vídeos. Essa é uma agenda que eu fazia anotação há mais tempo, então é uma agenda mais antiga, então ela já acabou. Depois que ela acabou, eu passei para esse caderno, mas eu vou mostrar para vocês como que eu comecei as anotações. Eu comecei um estudo bíblico mais constante há uns 2 anos e meio, mais ou menos. E eu sempre utilizo essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia bem velhinha, ela tá bem desgastadinha assim, porque eu usei muito e eu confesso pra vocês que eu não consigo desapegar dela, gente, eu não consigo trocar, tô até de cabeça pra baixo, eu não consigo trocar pela outra, e ela tá assim, não é porque eu não guardo direito não, é porque eu usei muito, todas as viagens que eu fiz eu levava ela, tudo. Então, primeiro ela soltou a capa, aqui ó, soltou a capa, e aí soltaram algumas folhinhas lá do Apocalipse também, mas enfim, eu comprei outra, que é essa daqui, que também é muito boa, mas eu não consigo desapegar dessa. Então, eu continuo fazendo estudo bíblico nela, e eu praticamente já li ela toda, então por isso que eu não consigo desapegar, tá vendo? Essas partes que estão marcadas é as que mais me tocaram, então é como se fizesse parte mesmo da minha vida, né? E aí, como que eu comecei a minha vida de estudo bíblico? Bom, no começo, como eu não tinha conhecimento nenhum da Bíblia, eu peguei direcionamento na Canção Nova, como eu já falei pra vocês também no outro vídeo, e aí comecei pelos evangelhos, né, que é uma forma mais fácil de você entender, que é toda a vida de Jesus. Então, e aí só depois eu fui lá para o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, né, para entender todo o contexto da história, e aí você tem um embasamento melhor para poder interpretar, né? E os outros livros da Bíblia, como Ruth, Jó, Abacuque, todos os profetas, Jeremias, Isaías, esses livros eu lia quando eu despertava algum interesse, de alguma forma, sei lá, alguém fazia um comentário sobre um livro tal, eu vinha e entendia um pouco mais da história, né? Eu lia algo sobre aquele profeta, eu vinha e lia a história dele na Bíblia. Eu assisti uma série, um filme que falava sobre alguém da Bíblia e eu vinha e confirmava na Bíblia qual a real história de cada um. Então, sempre a partir de uma curiosidade, de um interesse anterior, né? Para poder ler os livros. Eu acabei lendo praticamente todos os livros, né? Baseado nesses interesses. E foi muito bacana porque é enriquecedor, né? As histórias dos outros livros são maravilhosas. Eu sou apaixonada pela Bíblia. Hoje em dia, eu não leio mais o livro completo. Então, eu pego a liturgia diária e leio, né? Primeira leitura, segunda leitura, evangelho. E venho para o caderno para anotar as partes que me tocaram. Esse aqui é um caderno bem antigo, como eu falei, deve ter uns quase 3 anos esse caderno. E aí eu peguei uma agenda na época, uma agenda que eu não tinha usado, e transformei em estudo bíblico. E eu sempre gostei muito desses enfeitezinhos, dessas coisinhas para me incentivar a escrever. E no começo, Deus me tocava, durante a leitura eu vinha anotava e depois lia e, gente, entendia tudo que Deus estava falando comigo através dessas passagens, né, que me tocavam muito. No começo, por exemplo, aqui, eu não anotava as datas, infelizmente não tem a data certa. Mas aqui Deus me falava sobre a minha missão de evangelizar. Então, eu sempre lia muitas passagens falando sobre isso, né, ir por todo mundo evangelizar, fortalecei, protegei, continueis firmes. Então, sempre tinham essas passagens falando sobre isso e me tocava. Eu não tinha noção do que Deus queria da minha vida, mas essas eram as passagens que me tocavam e assim eu fazia. Eu anotava, vinha aqui no caderno e escrevia. E aí, depois desse momento de
onde Deus me falava sobre a evangelização, eu me sentia tocada em outras passagens que falavam sobre a restauração do mundo, o quanto nós estávamos vivendo tempos de conversão. Estávamos vivendo um momento em que o Espírito Santo precisava agir na vida das pessoas. As pessoas precisavam tomar decisões. Então, eram muitas passagens falando sobre isso. Na época da eleição, eu pedi muito a Deus para me dar discernimento sobre o meu voto, né? Sobre quem Ele queria colocar e o que eu devia fazer. E a palavra me deu muito discernimento sobre isso. Aqui eu já tenho mais anotações de um contexto geral. Não se restringe tanto à minha vida. Então, eu tenho muita explicação que Deus me deu sobre coisas que eu não entendia, que eu não sabia o porquê. E também muitos sinais, né? Novas coisas acontecerão, muita profecia, sabe? Eu leio e sinto Deus falando sobre algo profético mesmo, e aí logo vem outras pessoas e falam as mesmas coisas. Então, esse caderno já é um caderno mais aberto, ele já não é tão íntimo quanto esse daqui, que é mais para minha vida pessoal mesmo. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Aqui já começava a palavra de Deus sobre justiça, sobre tudo que Deus ia fazer pelos seus filhos e também sobre a nossa forma de ver a vida. Muita gente confia no ser humano, muita gente enaltece muito o outro e esquece que Deus é que é o Senhor de todas as coisas, que Deus é que faz um cair, outro levantar, né? E aí, pessoal, para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou folhear aqui os cadernos, os dois. Se você tiver interesse em ler um pouco mais do que eu anotei, é só você deixar o vídeo mais lento, né? Que aí você consegue ver ou dar pause, né? Então é isso, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês um pouco do meu estudo, de como eu faço. Se quiser ver mais um pouco sobre as anotações, é só continuar assistindo o vídeo.